Bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Nesse dia, vamos de palavra no dia de hoje? Gente, Deus ele tem uma palavra para a sua vida específica, para a vida de mulheres e também de homens que são escolhidos pelo Senhor. Gente, Deus ele ministrou hoje no meu coração e eu não sei se você está cansado, não sei se você está desanimado, mas há momentos na nossa vida que a gente se encontra assim, às vezes cansado, desanimado. E hoje a palavra do Senhor veio falar fortemente com você. Se você deixar ser guiado pelo mundo, você vai ter as suas forças drenadas. Mas se você renovar as suas forças no Senhor e silenciar o mundo, Deus, ele vai fazer você ficar forte, né? Vai renovar a sua força. E também o Senhor, ele vai acalmar o seu coração. E olha a palavra que Deus me trouxe hoje, no dia de hoje, que palavra forte. Fica aqui no livro de Isaías, capítulo 40, que diz assim, ó. Todo o vale será exaltado, e todo o monte, todas as colinas serão plainadas. E o que é torto será endireitado, e o que é áspero será aplainado. E a glória do Senhor manifestará, e junto todos os verão, pois a boca do Senhor o disse. Seca a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eterna. O Senhor Deus virá com todo o poder, e o seu braço dominará. Por ele, e o seu galardão está com ele, e a sua recompensa está diante dele, da sua face. Como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços recolherá o cordeirinho, e os levará no seu colo aos que amamentam. Ele guiará suavemente. Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças de quem não tem mais vigor. Os jovens se cansarão, e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadiga. Não temas, porque eu estou com você. Não se assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te seguro com a destra das tuas mãos, das minhas mãos direita com justiça, porque o Senhor segurou pela mão direita, ele disse, não temas. Então, gente, essa palavra, ela falou tão fortemente no meu coração, porque quando o Senhor, ele fala aqui, né, no livro de Isaías 40, versículo 4, que todo o vale será exaltado e todas as colinas serão aplainadas. Então, pense, um vale, ele é um vale que é baixo, né, é uma coisa vale, ele é elevado, e o que está elevado, o Senhor ele vai aplanar. E isso o Senhor coloca bem forte no meu coração, que o Senhor ele vai permitir, né, que aconteça muitas coisas loucas nesse mundo, coisas super hiper diferentes, né, para que o Senhor venha endireitar os caminhos do seu povo. E se essa palavra chegou até você, o Senhor, ele tem algo na sua vida, né? O Senhor, ele te escolheu para que você faça parte do povo de Deus, né? Você pode perceber que muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estranhas, né? Muitos terremotos, né? Em toda a parte do globo terrestre. E isso não é normal, né? As pessoas estão falando que é normal por conta, né, dos abalos, das placas tectônicas, e tentam justificar isso através das coisas físicas, né? Mas todos nós sabemos que o Senhor, ele não fala através daquilo que nós vemos e nem das coisas físicas, mas Deus, ele fala com a gente através das coisas espirituais. E o que eu posso entender espiritualmente é que o Senhor, muitas vezes, ele abala, ele opera, ele sacode, ele chacoalha. Quando ele está falando, ninguém ouve. Então, ele precisa, às vezes, usar coisas a qual vai chamar a atenção dos homens, né? Então, nessa palavra, o Senhor também me trouxe aqui para que você viesse a entender a soberania de Deus, né? E nessa palavra, no livro de Isaías, diz que todo o oceano, todos os povos
são para o Senhor como se fosse uma gota de água no balde, né? Foi Ele que formou os passarinhos, a natureza, foi o Senhor que formou os humanos, né? Foi Deus, o Pai, que formou os seres que estão acima de nós, né? Que tem seres acima de nós, e esses seres se rendem ao Criador. Então, tudo isso que está acontecendo, na verdade, é resposta de oração, né? De muitas pessoas que estão orando e clamando e pedindo para que esse sistema, né? Do inimigo diabólico venha cair, né? Porque ninguém mais quer ficar nesse sistema, né? Porque o sistema, na verdade, ele enjaula, enreda, manipula, mente, né? Porque na palavra do Senhor diz mesmo, né? Que esse mundo jaz o maligno e ele é da mentira. Então, muitas pessoas já não aguentam mais, né? Então, tem orado, tem clamado. E nessa palavra, no livro de Isaías, diz bem claro aqui, ó. Isaías, capítulo 40 e versículo 3. Preparem um caminho do Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E isso também diz que muitos e muitas, né, pessoas já despertaram e já estão com essa consciência, né, que há algo chegando, há algo se transformando, mas muitos também insistem, né, em permanecer dormindo. E uma coisa que eu tenho aprendido também com o Senhor é que tem pessoas que não vão despertar espiritualmente porque às vezes se acomodaram bastante com a vida física, não querem experimentar o sobrenatural do Senhor. E é engraçado que na palavra de Deus, Jesus, antes de curar as pessoas, ele sempre perguntava. Uma vez, ele foi curar um cego. E ele perguntou para esse cego: você quer enxergar? Você quer ver? Você quer despertar, né? Vamos dizer assim, você quer acordar? E ele disse: sim, mestre, eu quero. Então vai ter pessoas que Jesus, né, que é o Espírito Santo de Deus, que ainda está aqui, porque quando Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo de Deus ficou aqui na terra, e ele pergunta sempre para todos: você quer ver, você quer despertar, você quer enxergar? Mas tem pessoas que insistem em não despertar. Então, uma coisa que eu tenho percebido, que não adianta às vezes você querer despertar alguém, se esse alguém não quiser despertar. E nisso também eu quero dizer para você, principalmente para você mulher, não insista em levar fardos que não são seu. Não insista em transformar as pessoas que são de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, o que você precisa fazer é entregar nas mãos de Deus aquilo que você não pode mudar. E você fazer aquilo que está no seu alcance, né? E às vezes a gente faz ao contrário, a gente quer cuidar daquilo que não nos cabe e a gente quer entregar nas mãos de Deus aquilo que é para você fazer, aquilo que é para mim fazer. E nessa palavra Deus falou bastante comigo: prepara o caminho. Como assim o caminho? Então o caminho, na verdade, ele está sendo preparado porque a palavra do Senhor, ela está sendo pregada, né, em todos os 4 cantos dessa terra. E a mudança, né, genuína e verdadeira que acontece na vida do ser humano, na nossa vida, não vai vir de fora, mas ela virá de dentro. Então tem coisas que você vai continuar insistindo e não vai mudar enquanto você não se posicionar de ter uma vida com Deus, uma comunhão com o Senhor. E isso não é fácil. Por quê? Porque toda hora, né, o sistema desse mundo, ele nos convida a não crer, ele nos convida a olhar com os olhos físicos. E principalmente tem pessoas que não vão entender a intimidade que você vai criando com Deus à medida em que o Senhor vai caminhando com você e comigo. E é isso que tem acontecido na minha vida, né? E o Senhor tem tocado muito no meu coração que esse é o tempo, né? Que Deus, ele está abrindo para que mulheres se levantem como intercessoras, para se reconstruírem, porque o Senhor, ele quer fazer coisas grandes no nosso meio, mas para isso existe uma busca que ninguém poderá fazer por você. É uma busca espiritual que você precisa fazer sobre você mesmo. E eu digo isso porque todas as vezes que o Senhor, ele tem uma palavra para me trazer,
e é uma palavra que é direcionada, gente, você tem que ver que luta que é. Às vezes é um barulho, às vezes é algo estranho que acontece, parece que é algo espiritual. Ou então eu perco o horário, né? Então, ó, tá vendo esses barulhos? É algo espiritual, mas eu creio que essa mensagem, ela tá falando com você. E Deus, ele tá falando aqui também que mesmo que você, assim como eu, né, a gente esteja se sentindo fisicamente, mentalmente cansado, o Senhor diz aqui, ó, Isaías 40, versículo 29, que Ele dá força ao cansado. Ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor, porque os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigarão. Então, que nesse dia eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus, que o Senhor, ele renova a sua força, porque esse é o tempo que o Senhor quer que nós nos reconstruamos. E essa reconstrução, ela vem ligada, né, com outras pessoas. O Senhor vai conectar pessoas na sua vida, o Senhor, ele vai trazer palavras, o Senhor, ele vai te dar estratégias, o Senhor, ele vai mover os céus e a terra para que as bênçãos do Senhor, elas cheguem até você, as suas orações sejam respondidas, mas você precisa estar posicionado na posição a qual o Senhor, ele quer que você esteja. E essa posição é simplesmente uma posição espiritual. Por quê? Porque se você perguntar ao Senhor, se você clamar a Deus, ele vai te responder. Nós estamos no mês de estarmos alertas e vigiantes, que é o mês de Tamuz. E esse mês é um mês espiritual, a qual nós precisamos estar atentos à voz de Deus, às coordenadas do Senhor, e não deixar que as distrações roubem o tempo que você precisa ter com o Senhor, porque esse mês o Senhor, ele vai falar, ele vai se revelar, e ele quer que você aproveite esse mês, né, para se reconstruir. Por quê? Porque Jesus, ele está voltando, mas antes dele voltar, né, a gente pode ter um encontro com ele todos os dias, na intimidade, através da oração, da leitura da palavra. E o Senhor, ele quer começar a trazer cura para sua alma, cura para o seu coração, cura para sua mente. E essa cura vai vir de você obedecer ao Senhor, estar posicionada no Senhor. E ele está falando aqui mais através dessa palavra, ó. Se você estiver cansado, com medo, está dizendo aqui, ó, Isaías 41, versículo 10, que diz assim, ó: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e seguro com a tua mão direita, com a minha mão direita, porque eu, Senhor, seguro pela a minha mão e digo: não temas. Amém? Então, eu não sei qual é a situação que você está temendo, né? Se é a situação do mundo, a qual o inimigo ele tem agitado, é ele que tem agitado esse mundo, né? Para tentar desestabilizar mentalmente, emocionalmente você. Eu não sei se você está temendo uma enfermidade, né? E você tem olhado para cá, olhado para lá, muitas pessoas enfermas. Eu não sei se você está temendo, né, sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha. Eu não sei se você está temendo algo, se seu coração está angustiado. Mas eu profetizo através dessa palavra da sua vida que a partir de hoje você não vai temer mais. E você precisa fechar as brechas, fechar as portas, a qual você tem aberto, para que o Senhor venha trazer, né, essa paz e aquilo que você tanto precisa. Desligue as notícias ruins, desligue tudo aquilo que te deixa ansioso e ansiosa, porque esse é o mês que o Senhor, ele traz restituição para a sua vida, tá bom? E na palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. E se não fosse a graça de Deus, nós não acordaríamos vivos. Então, se você acordou viva, o Senhor ainda tem muitas coisas a fazer na sua vida. Então, se posicione no Senhor. Eu creio que Deus, ele vai fazer. E da mesma maneira que o Senhor, ele tem feito na minha vida, porque eu passei por muitas lutas, muitas provações, né? Até mesmo enfermidades, mas o Senhor trouxe a cura, a restauração na minha vida.
e Ele tem feito tantas coisas lindas e na sua vida vai ser assim. Então não olhe aquilo que você acha que você não vai conseguir, porque a nossa realidade é criada mediante a fé que nós temos no Senhor Deus. Então, se posicione na palavra, se posicione no Senhor, porque o Senhor, Ele abre porta onde não tem porta, o Senhor, Ele abre saída onde não há saída, o Senhor, Ele traz solução onde não há solução, porque tudo está no controle das mãos de Deus, tá? Se você não é inscrito e nem inscrita no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem, porque é tempo de uma reconstrução e é tempo também de nós mulheres nos posicionarmos no Senhor e os homens ainda mais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui também. Que Deus abençoe.